que está acontecendo, mas muitas das vezes, para você entender o que está acontecendo, você precisa saber o contexto, né? Você precisa entender quem são esses drusos e por que Israel está envolvido nessa guerra, por que Israel está defendendo esses drusos lá na Síria, né? Cada vez que o cenário mundial ele se move, né? A gente está sempre vindo aqui poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre as informações desse cenário, mas ainda mais quando envolve um tema espiritual, um tema bíblico, um tema com origens, com raízes no passado, né? Lembra que nós, quando comentamos sobre a operação que Israel estava fazendo, Carruagens de Gideão, nós trouxemos um contexto bíblico da onde foi originada a ideia, e agora queremos trazer um contexto também dentro das Escrituras do que está ocorrendo agora. Então, já peço a você que você deixe aí o like, né, no nosso vídeo e compartilha, né, porque vai ser de grande valor para a compreensão do que está acontecendo e até mesmo, né, para entender a postura de Israel diante de algumas situações, como agora está acontecendo, né? Israel está tendo uma postura e essa postura ela não é uma postura nova. Na realidade, esse é um perfil que Israel ele tem, né, já há muito tempo, né? Isso é uma parte característica de Israel, né? Esse material que a gente produziu para vocês acerca desse tema, que vai envolver muito o assunto dos drusos, né? Muitas pessoas não sabem quem são os drusos e nós vamos comentar aqui um pouco sobre eles, mostrar origem, tudo, né? E por que Israel tem um compromisso tão grande com eles. E mais para o final aqui da nossa live, eu quero fazer alguns anúncios muito importantes para vocês, de grande, grande mesmo valor, tá? Mas vamos aqui, olha, o material que a gente separou para vocês, que nós estamos vivendo agora, isso está acontecendo agora, né? Enquanto nós transmitimos essa live, as coisas estão acontecendo agora no cenário mundial. Então, vocês já estão vendo aqui imagens do tema que vai ser principal aqui, que é os drusos, no meio desse conflito da Síria, no meio do conflito com Israel. Nós vamos falar por que isso está acontecendo, quem são os drusos, né? E por que essa bandeira parece tanto a bandeira dos homossexuais, né? Mas não tem nada a ver. Esse é até mesmo um engano, né, visual que ocorre muitas vezes. Ver um soldado com uma bandeira e pensar que é a bandeira gay, né? Mas olha, os drusos, uma aliança digna. Então, antes da gente continuar aqui, só para você compreender melhor, essa guerra ela se formou agora, né? Esse conflito, ele se formou em torno dessa população drusa. Então, quem são os drusos? Naturalmente, você já deve ter visto algum vídeo ou algum texto ou até mesmo na internet quem são os drusos. E se você não viu nada a respeito até agora, eu quero compartilhar com vocês algumas informações muito importantes sobre esse grupo, tá? Um grupo árabe, um grupo religioso, mas que não é muçulmano, ok? São árabes, são religiosos, porém não são muçulmanos. Então, a gente vai ver que tipo de religião é essa, que tipo de etnia é essa, que povo é esse, quais são os fundamentos da fé deles e por que eles estão sendo atacados agora pelos sírios e por que Israel está enfrentando um problema grande, diplomático, para defender essa minoria dentro do território sírio. Tá? Isso é muito importante. Né? Você pensar,
Mas por que que Israel está se envolvendo com isso? Por que que Israel está gastando o tempo dele? Ele já estava às portas de uma paz com a Síria, né? Com o líder da Síria agora, o terrorista de terno lá, o Jolani. E o que que aconteceu de uma hora para outra? Tudo foi por água abaixo. O que que aconteceu? Quem são os drusos? Nós vamos ver aqui agora, né? Vamos compartilhar aqui com você esse conhecimento. Então, eu coloquei aqui para vocês os drusos, uma aliança digna, porque isso vai remontar o passado. Então, só para entender um pouco mais, quem são os drusos, né? Eu coloquei as três variantes árabes aí, Darzi, Durzi e Duruz, aqui no plural de Durzi, que se autodenominam Al-Muahidun, literalmente os monoteístas ou os unitários, são um grupo religioso esotérico árabe da Ásia Ocidental que aderem à fé drusa, uma religião abraâmica, monoteísta e sincrética, cujos princípios principais afirmam a unidade de Deus, a reencarnação e a eternidade da alma. Então você percebe que tem uma ligação com a mesma origem do judaísmo, do cristianismo e do islã, né? Embora a fé drusa tenha se desenvolvido a partir do ismaelismo, ou seja, ela saiu, né, da religião muçulmana, assim como o cristianismo, como religião, saiu do judaísmo, da mesma forma, a fé drusa ela saiu do ismaelismo, ou seja, dentro de uma percepção, de uma concepção mais muçulmana. Voltando ao ponto, não são muçulmanos. Eles podem considerar como uma seita muçulmana, né? Vamos dizer assim. Os drusos não se identificam como muçulmanos. Eles mantêm a língua e a cultura árabes como parte integrante de sua identidade com o árabe, sendo sua língua principal. A maioria das práticas religiosas drusas são mantidas em segredo e a conversão à sua religião não é permitida para estranhos. Casamentos interreligiosos são raros e fortemente desencorajados. Eles diferenciam entre indivíduos espirituais, conhecidos como uqal, que detêm os segredos da fé, e os seculares, conhecidos como juhal, que se concentram em assuntos mundanos. Os drusos acreditam que, após completar o ciclo do renascimento por meio das reencarnações sucessivas, a alma se reúne com a mente cósmica, Akal al-Kuli, que seria uma equivalência ao Deus eterno, né? Então, só para vocês verem já desde esse princípio, né, qual é a origem de fé desse povo. E qual é o material que eles têm religioso, né? Ou seja, os judeus têm a Torá, os muçulmanos têm o Alcorão e os cristãos têm a Bíblia, que é a Torá e o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Então, né, Torá é Brit Hadashah, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Então, qual é o livro deles, né? Qual é o material literário sagrado deles? Nós vamos ver aqui agora. Então, acompanhe aqui conosco. Bom, as epístolas de sabedoria são o texto fundamental e central da fé drusa. A fé drusa originou-se no ismaelismo, como nós mencionamos aqui, né, um ramo do islamismo xiita, e foi influenciada por uma gama diversificada de tradições, incluindo o cristianismo, o gnosticismo, o neoplatonismo, o zoroastrismo, o maniqueísmo e o pitagorismo. Isso levou ao desenvolvimento de uma teologia distinta e secreta, caracterizada por uma interpretação esotérica das escrituras, que enfatiza a importância da mente e da veracidade. As crenças drusas incluem os conceitos de teofania e reencarnação. Os drusos têm Shuaib em alta conta, acreditando que ele seja a mesma pessoa que o bíblico Jetro. Então veja que existe uma pessoa, voltamos ao ponto, né? São semelhanças da religião. Para o judaísmo, a pessoa central, assim, de grande peso espiritual é Moisés, né? Moshe Rabbeinu é o profeta maior do judaísmo. Quando a gente vai para o cristianismo, a figura central quem é? É Yeshua, o Messias,
né? Então, ali a figura no cristianismo é Yeshua, no judaísmo é Moisés. E quando a gente vai para o islamismo, né, a religião muçulmana, o maior profeta ali quem é? É Muhammad, né? É Maomé. Já aqui na fé drusa é uma pessoa chamada Shuaib. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor quem é esse Shuaib. Ele é atribuído a esse sogro de Moisés, Jetro, tá? Ele é exemplificado nas literaturas com o rosto assim com uma luz, né? Vocês vão lembrar até muito Moisés quando desceu do monte, né? E ele é considerado esse grande profeta, né? E comparado aí a pessoa, esse personagem bíblico chamado Jetro, sogro de Moisés, tá? Eles consideram Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Yeshua, Muhammad, Maomé e o imã ismaelita Muhammad bin Ismael como profetas. Além disso, a tradição drusa homenageia figuras como Salman, o persa, e Al-Khidir, aqueles que identificam como Elias ou João Batista, e também São Jorge, Jó, Lucas o Evangelista e outros mentores e profetas. Então, veja que é uma mescla, né? Eles acabam mesclando tanto os personagens do Tanar, da história do povo de Israel, ali também da parte do Novo Testamento, a parte do cristianismo e também do Islã. Então, tem aí uma religião formada dentro dos seus conceitos. E vocês estão vendo uma estrela colorida e uma bandeira colorida. E essa bandeira, ela algumas vezes é confundida com a bandeira homossexual, porém não tem nada a ver, tá? As 5 cores representadas, tanto pela estrela quanto pela bandeira, representam níveis espirituais. Isso é uma característica da fé drusa, ok? Por isso que muitas vezes, eu coloquei aqui para vocês no início, às vezes aparece o exército de Israel ali, no meio da bandeira de Israel, aparece uma bandeira dessa colorida, e às vezes é confundida com a bandeira homossexual. E não é. É a bandeira dos drusos, ok? Então é só para a gente poder entender que às vezes as pessoas, por falta do conhecimento, acabam associando, né? Lamentavelmente, né? Quando a gente fala do arco-íris, do arco celeste, é uma coisa de Deus, mas a gente sabe que o movimento homossexual acabou trazendo para si esse ícone, né? Essa representatividade através da bandeira. Então, lamentavelmente, quando você vê uma bandeira colorida, você já entende que ali tem uma certa associação à ideologia de gênero, homossexualidade. Então, isso é lamentável, mas em relação aos drusos, você tem tanto a estrela quanto a bandeira trazendo essas características, ok? Então, vamos continuar aqui. Está sendo muito especial esse conhecimento. Então, eu peço a vocês que já deixem o like, né? Não esqueça, deixa o like aí, que isso ajuda muito a gente aqui no nosso canal. Vocês estão vendo agora uma imagem de uma passeata em Israel, onde você vê drusos com bandeiras de Israel e bandeiras também que representam a identidade deles, né? São escoteiros drusos israelenses que marcham até o túmulo de Jetro. E hoje, milhares de drusos israelenses pertencem a esses movimentos sionistas drusos. Os drusos formam uma minoria religiosa em Israel de mais de 100 mil pessoas, né? Residindo principalmente no norte do país. E em 2004 havia 102 mil drusos vivendo no país. Em 2010, a população de cidadãos drusos israelenses cresceu para mais de 125 mil, e no final de 2018 haviam 143 mil em Israel e na parte ocupada por Israel ali nas colinas do Golã. A maioria dos drusos israelenses se identificam etnicamente como árabes. Eu coloquei aqui parte ocupada por Israel, mas na realidade as colinas do Golã pertencem a Israel, não é que Israel está ocupando o lugar de ninguém, né? Então, só para vocês verem aqui algumas imagens, né, características como eles se vestem, e muitas das vezes é confundido com sheiks árabes, né? Em 1957, o governo israelense designou os drusos como uma comunidade religiosa distinta a pedido de seus líderes comunitários. Os drusos são cidadãos de Israel que falam árabe, servem nas forças de defesa de Israel, assim como a maioria dos cidadãos em Israel. Os membros da comunidade alcançaram posições de destaque na política israelense e no serviço público. O número de membros drusos do parlamento geralmente excede sua proporção na população israelense, e eles estão integrados a vários partidos políticos. Então, eles são
muito atuantes no meio da comunidade de Israel, do país, na política, em todos os segmentos. Alguns afirmam que Israel tentou separar os drusos de outras comunidades árabes e que o esforço influenciou a maneira como os drusos de Israel percebem sua identidade moderna. Dados de pesquisa sugerem que os drusos israelenses priorizam sua identidade de, primeiro, como drusos, religiosamente, segundo, como árabes, culturalmente e etnicamente, e, terceiro lugar, como israelenses, em termos de cidadania. Mas o ponto principal aqui, fundamental, é que eles, na realidade, se sentem parte do povo de Israel, né, mesmo mantendo a sua identidade étnica, religiosa e cultural. Certo? Eu coloquei aqui mais algumas figuras com características e também ali a parte do norte de Israel, perto ali das colinas do Golã, tá? Olha aqui uma região muito bonita de Israel, no norte, e você vê ali a área que eles residem, né? Como população realmente israelense. Bom, antes de nós entrarmos aqui nesse tema, eu espero que você esteja acompanhando bem, que você esteja compreendendo bem, né? Porque é um tema que está sendo muito relevante nesse momento. Não está sendo tão publicado, não está sendo muito divulgado, porque a realidade é essa, né? Vozes dos nossos amigos, né, judeus aqui, como o Davi Almescani, Rafael Guanabara e outros que têm falado sobre os eventos, pois estão em Israel, estão ali ao vivo e em primeira mão trazendo notícias e informações para nós, realmente mostrando que não há a boa vontade da mídia internacional anunciar ou falar sobre o problema, sobre o massacre que está acontecendo com essa população drusa, né? São beduínos da Síria, são outros grupos terroristas da Síria que estão massacrando os beduínos. Poder compartilhar, em divulgar o que está acontecendo. Mas muitas das vezes, para você entender o que está acontecendo, você precisa saber o contexto. Né? Você precisa entender quem são esses drusos e por que Israel está envolvido nessa guerra, por que Israel está defendendo esses drusos lá na Síria. Né? Então, esse é o papel importante nosso aqui e é muito importante você entender. Então, continuamos agora para falar sobre os drusos israelenses, né? Druzim israelim, né? Nós vamos falar sobre os que vivem dentro de Israel. O conflito está acontecendo dos drusos que vivem na Síria. Mas vamos falar um pouquinho aqui para vocês entenderem por que Israel tem, né, uma forte ligação com eles. Antes da declaração da independência de Israel em 1948, o povo druso não era reconhecido como uma comunidade religiosa, era discriminado pelo sistema judicial local da época. Mas em 1957, o governo israelense designou os israelenses drusos como uma comunidade religiosa distinta a pedido dos líderes drusos. Ao lado da maioria judaica e da minoria circassiana, a minoria drusa é obrigada, por lei, a servir no Tzahal, ou seja, nas forças de defesa de Israel. Os membros da comunidade também alcançaram posições de destaque na política israelense e no serviço público, como é o caso da comunidade circassiana. Apenas os homens da comunidade são convocados, enquanto as mulheres são isentas, em contraste com as mulheres judias, para quem o serviço militar é obrigatório. Então, né, no caso aqui dos drusos, os homens são obrigados, mas as mulheres não, o que em Israel é diferente. Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais, vocês veem aqui nessas imagens, né, os bairros, as aldeias, ou seja, os enxuvinhos, assentamentos onde eles vivem, e também conhecendo um pouco da característica, né, de população, de povo, como se vestem, e muitas das vezes são confundidos sim com árabes muçulmanos. Mas aí você já sabe a partir de agora que essas características aí, a roupa escura com essa, como um pequeno turbante turco na cabeça, branco, né? Sempre mantendo aí um bigode bem grande ou uma barba grande, né? Aí você vê até parte dos drusos também no exército. Aqui veja uma boa parte da população drusa em manifestações com a bandeira de Israel e a bandeira dos drusos, né? A bandeira drusa. Então, sim, é um povo que participa, né, do Estado de Israel. Em 1973, a Malnasser Eldin, né, fundou o Círculo Druso Sionista, um grupo cujo objetivo era encorajar os drusos a apoiar o Estado de Israel
total e incondicionalmente. Hoje, milhares de drusos israelitas pertencem ao movimento sionista druso. Em 2007, Nabia al-Din, prefeito de Kisra Sumei, rejeitou a Constituição israelense multicultural proposta pela Organização Árabe Israelense Adalah. Então diz, o Estado de Israel é um Estado judeu, bem como um Estado democrático que defende a igualdade e as eleições. Invalidamos e rejeitamos tudo o que a organização Adalah está solicitando, disse ele. De acordo com Adin, o destino dos drusos e dos circassianos em Israel está interligado ao do Estado. Este é um pacto de sangue e um pacto dos vivos. Olha essa expressão, essa é uma expressão muito forte. Este é um pacto de sangue e um pacto dos vivos. Não estamos dispostos a apoiar uma alteração substancial na natureza desse Estado, ao qual vinculamos nossos destinos antes de seu estabelecimento, disse ele. Então, de fato, existe sim uma relação muito forte dos drusos com o Estado de Israel. E aí nós vemos eles participando ativamente do exército israelense, né? Fazendo parte integralmente. Agora, vocês viram até aqui, né? Estamos mencionando característica dos drusos e por que nós queremos conectar e trazer realmente, porque de fato existe, de fato é, a conexão dos drusos com o teor bíblico. Porque no passado de Israel isso aconteceu. Né? Perguntar assim, o que Israel tem a ver com isso que está acontecendo? Por que Israel tem um compromisso com essa população? Né? Essa parte étnica, esse povo que habita dentro do território de Israel. Porque isso também se passou no passado. E eu quero mostrar para vocês aqui, para aqueles que conhecem as Escrituras, leem as Escrituras, e podemos chamar de líder, né? O nosso grande líder Josué, ao introduzir o povo de Israel na terra prometida, a terra de Canaã, que é a terra de Israel, um certo povo cananeu que soube que Israel vinha para tomar posse da terra de Canaã, muito esperto, muito inteligente, se fez de pobre, de pessoas carentes, se achegou ao exército de Israel e pediu para ser feita uma aliança com eles, por causa do tipo de carência. Eles estavam dispostos a servir o exército de Israel, ao povo de Israel. Eles são chamados de Givonim em hebraico, né? Os gibeonitas. Então eu coloquei aqui para vocês os gibeonitas e os drusos. Qual é a relação que existe? Toda, porque o que aconteceu com os gibeonitas acontece hoje. Né? Para aqueles que não conhecem a história, vocês vão lembrar que eles se achegam ao exército de Israel e eles, né, ali procuram fazer uma aliança, e essa aliança é feita porque o exército ali de Israel, na época de Josué, verifica as provisões, as bagagens, vê que eles eram pessoas carentes e que se compadece deles e faz uma aliança com eles. E eles ali, como um povo cananeu, se dispõem, se predispõem a servir Israel, a apoiar Israel. Mas Israel não sabia que eles eram um povo grande, um povo gibeonita da terra de Canaã. E o que é que vai acontecer? Como consta ali no capítulo 9, no verso 14, os filhos de Israel examinaram as provisões deles, mas não consultaram a Adonai a respeito. Ok, eles não consultaram a Deus se deveriam fazer essa aliança ou não, mas fizeram. E o que isso vai provocar? O que essa aliança vai provocar? Já que Josué, em nome do povo de Israel, fez aliança com eles, quando os reis da terra de Canaã souberam que os gibeonitas se aliaram ao povo judeu, ao povo hebreu que estava vindo do Egito, então agora eles declararam guerra a esse povo gibeonita. E agora o povo de Israel se viu na obrigação de defender os gibeonitas, né? Que é o que vai acontecer. Vai haver a guerra agora desses reis cananeus que vão vir em contra de Israel e Israel vai se ver obrigado a defender. Então, aqui é um comparativo que nós estamos fazendo dos gibeonitas com os drusos. Gibeonitas lá no passado e os drusos agora no presente. Não são judeus de etnia, de sangue, não são israelitas de origem, mas são israelenses por uma aliança feita do Estado de Israel com essa população, com essa minoria, que respeita,
que é parceiro do Estado de Israel, que, embora sendo árabe, está ali apoiando o Estado de Israel. Então, da mesma forma como foi lá no passado, que Josué teve que comprar a briga, Josué, o povo de Israel, teve que defender os gibeonitas. Hoje, da mesma forma, Israel está tendo que defender os drusos. Agora, como nós mencionamos aqui, você pode estar vendo na mídia, talvez é isso que eu estou querendo trazer para vocês, porque nem sempre a mídia vai mostrar tudo, né? Então, assim, literalmente, esses inimigos sírios estão massacrando as cidades dos drusos ali na Síria. Embora Israel tenha um compromisso fiel e total com os drusos que vivem dentro do território de Israel, esses mesmos drusos, eles buscaram ultrapassar a fronteira de Israel, até mesmo indo em contra as palavras do governo, né? Ou seja, porque querem defender os seus irmãos, né? A sua irmandade lá na Síria. Por quê? Os drusos não estão vivendo só dentro do território de Israel, mas eles vivem também dentro do território da Síria. Tem drusos no Líbano. Então, tem várias partes do Oriente que tem população drusa. Porém, ali na Síria e em Israel é muito mais forte. Por quê? Porque ali tem alguns lugares sagrados para eles, como eu falei. Eles veem o seu profeta maior ali, que é o Shuab, como Jetro, que está naquela região ali, inclusive peregrinação ao túmulo dele e tudo. Então, Israel se vê na obrigação de defendê-los. E como agora eles têm parte da população deles lá na Síria, e essa população está sendo massacrada, Israel também se vê no direito de defender, na obrigação de defender, porque está vendo que os drusos em Israel estão sofrendo com isso. Ou seja, a suma disso é que Israel se mantém fiel. Israel se mantém fiel às alianças, aos compromissos que ele, tal qual no passado, firmou com os gibeonitas. Israel permanece fiel hoje também com os drusos. Então, se você não conhecia tudo isso que nós estamos trazendo para você, eu peço a você que compartilhe o vídeo, porque assim, da mesma forma, outros também não conhecem, né? E lamentavelmente a mídia não está ajudando, né? Deixa aqui o seu like, é muito importante. Se você não conhecia isso aqui, comenta aqui embaixo também o que você entendeu, o que você conhecia, se você não conhecia, se você está conhecendo agora, isso é muito importante. Então, Israel está agora envolvido num problema. Esse problema provocou um rompimento, né? A quebra de um possível acordo de paz com a Síria. Voltamos a unir as nossas vozes, né? A esse terrorista de terno chamado Jolani, né? Al-Sharaa, e que agora está ameaçando também o Estado de Israel. Um governo totalmente fragmentado por dissidentes e beduínos e grupos terroristas diversos, agora também está querendo ameaçar o Estado de Israel. Então, de fato, às vezes as pessoas podem se perguntar, né? Mas, poxa, estava tudo indo bem, estava tudo caminhando bem para uma paz, né? E agora Israel vai lá e ataca os sírios. Por que Israel está atacando os sírios? Ora, por causa dessa minoria, os drusos, que é uma população muito importante que apoia o Estado de Israel. Inclusive, então, nesse caso, eles são vistos também na Síria como traidores, né? Porque eles apoiam o Estado de Israel, que para os muçulmanos radicais, terroristas, é o Estado sionista opressor. Que o Eterno vos abençoe, queridos. Nós vamos terminando a nossa live por aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. Peço mais uma vez que você não esqueça o seu like aqui. Se você puder dar esse like aqui, tá? No nosso shiur de hoje. Comenta aqui, comenta, fala com a gente, pergunta. É muito importante essa interação e compartilhar o vídeo. Se você também não é inscrito no canal, se inscreve, que também é muito importante para você receber as notificações, né, quando a gente estiver com material novo. Que o Eterno vos abençoe, queridos. Nós vamos terminando por aqui. Shalom Uvrachá e nos vemos no nosso próximo vídeo.